Boa tarde, pessoal. Boa tarde, dona Cris. Boa tarde, minha amiga. São 17 horas. Boa tarde. Já estamos aqui. Ao vivo. Aleluia. Boa tarde para vocês que estão entrando aí agora. Se quiser convidar mais alguém para estar conosco, convide. Para mim é sempre uma honra estar aqui no sábado às 17 horas. Né? Tem sido muito maravilhoso e tem sido muito poderoso estar aqui. Boa tarde, Cris. Mulher de Deus, amada do Senhor. Filha amada do Deus Altíssimo. Vão entrando aí, Fabíola, querida, boa tarde, sejam bem-vindas, mulheres, sejam bem-vindas, mais um sábado, aleluia, mais um sábado, às 17 horas com vocês aqui, compartilhando da infalível, da poderosa, da imutável palavra de Deus. Junto com meu amigo Espírito Santo. Grandes coisas o Senhor tem feito aqui. E eu louvo a Deus pela sua vida, que tem estado comigo. Você que às vezes não pode estar aqui ao vivo, mas assiste essa live depois. Glória a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Que Deus abençoe você, que você tenha um final de semana repleto de bênçãos. Eu sei que o mundo está passando por grandes coisas, né? Todo tempo nós recebemos más notícias, nós somos informados, né, de que o mundo passa pelo caos, né? Há guerras e rumores de mais guerras. Mas glória a Deus que Ele morreu e Ele ressuscitou. Ele morreu na cruz, mas Ele ressuscitou. E hoje vive entre nós, hoje vive. Ele está vivo, Ele está vivo, e Ele habita em nós por meio do seu Santo Espírito, o Espírito Santo de Deus. E hoje é disso que nós vamos falar, hoje nós vamos falar das manifestações do Espírito e da oração em línguas. As manifestações do Espírito e a oração em línguas. Nós falamos nesses últimos sábados sobre a unidade com o Espírito, a unidade com a palavra, né? E hoje a gente vai falar das manifestações do Espírito Santo de Deus e a oração em línguas. Então, se você aí não foi ainda batizado pelo Espírito Santo de Deus, agora, hoje é o dia para que você, pela fé, seja batizado. Seja consciente dessa presença em você e simplesmente fale. Não a linguagem de anjos, mas a linguagem de Deus. A linguagem sobrenatural, a linguagem que foi nos deixada do Pai para que a gente fale com Ele. E hoje nós vamos falar um pouquinho disso. Então, quando você vai entrando aí, você vai compartilhando com as suas amigas, com seus amigos, porque essa live ela não tem sido somente para mulheres, né? Muitos homens têm me testemunhado do que tem recebido aqui por essas lives. Eles ficam, às vezes, né, envergonhados, aquietados aí, assistindo, ou eles assistem depois, mas glória a Deus, porque a palavra de Deus é para todos, homens e mulheres, e eu sei que eu estou aqui, né, no nome do Senhor Jesus, trazendo a sua poderosa palavra, semeando a sua poderosa semente, e que ela caia, né, em terreno fértil, e que ela cresça, que ela multiplique, que ela venha gerar ainda mais vida, aonde quer que ela esteja sendo liberada. Minhas irmãs, eu quero aproveitar aqui esse comecinho de live para falar com vocês sobre os nossos 5 dias de propósito que nós vamos dar início segunda-feira. Nossa, muitas pessoas têm me perguntado, isso é uma campanha? Isso é 7 dias? Eu preciso fazer jejum? O que é isso, irmãos? São 5 dias aonde através do Espírito Santo de Deus você vai ser inspirado. Olha só, quando a gente fala em propósito, a gente fala sobre a intenção de alguma coisa. Quando a gente fala de propósito, a gente fala de um projeto. A gente fala de aquilo que se busca alcançar.
Então, propósito, esse propósito que eu fui aqui inspirada ao Senhor para convidar vocês, inspirar vocês, não é para que a gente venha convencer a Deus, ou que a gente venha aqui, através, né, desses 5 dias, convencer a Deus de algo. Não é assim que as coisas espirituais funcionam. Mas nós vamos fazer esse propósito para que você tenha uma oportunidade, e eu quero aqui desafiar você. O Espírito Santo me disse que falasse assim, desafiasse a você a viver uma experiência na sua fé. O tema desse propósito, que começa segunda-feira, das 8h15 às 9h15 da manhã, serão 5 dias. O nome desse propósito é A Sua Fé Funciona. Sabe por quê, irmãs? Porque muitas pessoas me procuram pedindo oração, pedindo ajuda espiritual, pedindo aconselhamento. E muitas dessas pessoas acreditam que a minha fé funciona, mas não acreditam que o dom da fé que cada uma delas receberam, assim como eu recebi, também funciona. E funciona muito. Então esse propósito tem a ver com a sua fé. Esse propósito tem a ver com a sua fé que funciona e que vai funcionar. Então eu desafio você, não é uma campanha, ainda que você queira chamar assim, tudo bem, pra mim tudo bem, sem problema nenhum, você chame como você quiser. Mas eu espero que você esteja comigo nesses 5 dias de propósito. Nesses 5 dias onde você se propõe a estar comigo aprendendo mais sobre a fé, né? Descobrindo coisas sobre a fé que Deus te deu, esse dom que Deus te deu, que Deus me deu, que Deus tem nos dado, para que a gente coloque ele em ação. Então eu desafio a você que coloque a sua fé em ação. E você vai descobrir nesses 5 dias que a sua fé funciona. Ela pode parecer pequena, ela pode parecer para você como um grãozinho de mostarda, mas a Bíblia diz que se tiveres a fé no tamanho de um grão de mostarda, dirás a esse monte, vai-te, retira-se para lá, e isso vai acontecer. Então eu quero dizer para você, eu desafio você a crer que a sua fé funciona. E você estará comigo, convide mais alguém que precisa conhecer da sua própria fé, precisa conhecer desse meio pelo qual Jesus nos relaciona conosco, que é a fé em Jesus Cristo. Não é a fé no pensamento positivo, não é a fé positiva, não é essa, é a fé do tipo de Deus. É essa fé, a sua fé funciona. É a fé do tipo de Deus que está depositada dentro de mim e de você. É para essa fé que eu estou chamando você, eu estou te convocando. E você vai convocar outras mulheres, outros homens. Você vai compartilhar desse propósito. O banner tá aí. 5 dias. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Das 8h15 da manhã às 9h15. Aí muita gente me pergunta, Pastor Iula, por que das 8h15 às 9h15? Porque tem vários outros irmãos abençoadíssimos que fazem suas lives das 6, 5, 8 da manhã, que terminam 8, que faz 7 da manhã. E eu estou aqui para acrescentar, irmãos. Eu não estou aqui para disputar, né, horário ou qualquer que seja a situação com ninguém. Porque eu sei que nós recebemos de todos, né? É o corpo de Cristo. E eu estou aqui como corpo de Cristo para te desafiar. Olha só, seja desafiada a participar desses 5 dias de propósito, aonde você vai ver que a sua fé é capaz, a sua fé é capaz de realizar milagres. A sua fé é capaz de te tirar desse lugar de enfermidade da onde você está. A sua fé é capaz de mudar o seu quadro de quase morte. A sua fé é capaz de te salvar, de te transformar, de restaurar seu casamento e te fazer viver uma nova vida. A sua fé, ela é suficiente para dizer, para qualquer que seja um monte na sua vida, sai, vai e lança-te, né, daqui. Mexa-se. Sai da minha frente, porque o Senhor está comigo. Tudo é possível que crê. E eu quero dizer aqui para você, você vai testemunhar. Esses 5 dias serão 5 dias a partir de hoje. Você que já está aqui participando dessa live, que vai ouvir essa live depois,
Deus não está no ontem, Deus não está na segunda-feira que nós vamos começar esse propósito, mas Deus está aqui. Então, se você crê, se você que já começa a crer agora, você crê que você vai estar lá na segunda-feira, mas você crê que agora mesmo você pode e vai receber o que você precisa. E eu creio que segunda-feira você vai começar esse propósito com uma fé de gratidão. Você vai vir em gratidão, agradecer. Fátima Romão, minha amiga querida, você andava sumidinha, hein? Saudade de você. Você vai testemunhar. Eu vou testemunhar. Nós temos testemunhado que Deus é poderoso. Deus é maravilhoso. Deus é fiel. Jesus Cristo morreu e ressuscitou e hoje vive. Ele não está morto. Não é porque as guerras estão em todos os lugares que Jesus está morto. Jesus não está morto. Jesus vive e reina. Rita, receba essa palavra. Receba essa palavra no seu coração. Ele vive e reina. Então você está sendo desafiada e pelo Espírito Santo de Deus a colocar a sua fé em ação. E como aqui o tema desse propósito é a sua fé que funciona, eu te garanto, irmãos, pela fé, irmãos, pela fé que eu tenho no Senhor Jesus, por tudo que eu tenho visto Ele fazer e realizar, pela sua infinita graça e misericórdia, eu tenho certeza que você vai receber, você vai se surpreender com as coisas que vão começar a acontecer na sua vida, a partir do momento que você se tornar consciente de que a sua fé funciona, e que ela é um dom nos dado por Deus. Ela não é nada que o mundo possa nos dar, ou qualquer coisa que a vida material ou que a vida natural possa nos dar, mas ela faz parte do sobrenatural, da vida espiritual que nós temos com o Senhor Jesus por meio do Espírito Santo de Deus. E hoje nós vamos falar aqui, eu sei que nós temos falado do Espírito, da unidade do Espírito, e o quanto isso é importante, o quanto isso é totalmente relevante. Porque se nós não formos conscientes de que nós somos um só Espírito com Ele, nós não seremos, capazes, nós não vamos poder receber aquilo, todas as promessas e tudo aquilo que Deus tem por meio da palavra dele e do Espírito para as nossas vidas. Por isso é tão importante que você e eu mantemos uma comunhão perfeita com o Senhor, uma intimidade contínua com o Senhor, orando em outras línguas. Nós vamos falar aqui sobre o batismo de salvação e sobre o batismo do Espírito Santo. Espero que eu consiga colocar aqui tudo aquilo que o Senhor, hoje Deus falou fortemente no meu coração, irmãs. Eu estava aqui com o Espírito e a palavra e Deus me trouxe alguns lembretes para que eu deixasse aqui para você. Porque isso será como uma semente no seu coração. Não, irmãos, nós ainda não estamos ao vivo no YouTube. Porque nós não temos ainda um número de seguidores compatíveis para transmitirmos ao vivo. Mas depois essa live vai ser salva no YouTube. O irmão Tiago sempre está salvando ali. Pode ser hoje, pode ser que seja amanhã. Mas ao vivo, por enquanto, só aqui no Instagram. E aproveitando e segue nós lá. Segue lá meu canal, Yula Rodrigues, no YouTube. E eu creio que logo, logo nós vamos estar ao vivo no YouTube. Então, assim, prepara sua Bíblia aí. Esteja em espírito de oração. Mantenha, os seus olhos fixos no Senhor. Coloque todas as suas expectativas. Deu uma pausinha, mas nós voltamos. Eu já coloquei aqui na internet. Se parar, irmãos, pode ficar tranquilo que eu vou mudando a internet aqui. Às vezes dá uma oscilação. Hoje é sábado. Normalmente dá uma oscilação aqui. Então vamos lá, pega a sua Bíblia, já vai abrindo aí 1 Coríntios 12. Hoje nós vamos falar sobre as manifestações do Espírito. As manifestações do Espírito, e vamos chegar lá, na oração em línguas. Mas uma coisa que é muito importante, irmãos. É muito importante que eu e você sejamos conscientes de que o Espírito Santo é uma pessoa. Você precisa entender isso. E como que eu vou entender isso? Através das Escrituras. As Escrituras, a Bíblia, relata tudo que você precisa saber a respeito do Espírito Santo. E o mais que Ele pode querer te revelar, e Ele sempre quer te revelar, Ele vai te dar.
Ele vai te dar no seu espírito, ele vai trazer revelação para você. Mas tudo que você precisa saber sobre a pessoa do Espírito Santo está na palavra de Deus. Tanto no Antigo Testamento, na Velha Aliança, como no Novo Testamento, na Nova Aliança. Você vai entender qual era a operação do Espírito Santo no Velho Testamento, aonde, né, ele operou em meio de alguns reis, profetas, sacerdotes. Ele veio em operação para algo específico no Antigo Testamento, por meio dos profetas, homens específicos. Ele veio por homens específicos, que você vai ver a mudança da operação do Espírito Santo depois da vinda, né, morte e ressurreição do Espírito Santo de Deus. E que ele se tornou, né, uma pessoa, ele se tornou a terceira pessoa da Trindade. Ele se tornou uma pessoa, um amigo, uma companhia, um auxílio, um amparo. Né? Na Bíblia ampliada diz que ele é Paracletos. Ele é o advogado, ele é o auxílio, ele é o ajudador, ele é o mediador. Ele é aquele que faz, né, a mediação entre você e Deus. É por meio dele que a fé que você tem é operada, é por meio do Espírito Santo de Deus. Que as coisas, né, que você crê, que você espera do Senhor, chegam até o trono do Pai. É mediante o Espírito Santo de Deus. E hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre as manifestações do Espírito Santo de Deus. Ele continua se manifestando, ele continua se manifestando. Desde Pentecostes, o Espírito Santo está em operação. E a Bíblia diz que ele não vos será tirado. Ele não nos será tirado. Ele ficará conosco até o fim. Então, por que nós não fazemos o uso devido dessa amizade, desse auxílio, né, desse amparo, Paracletos, o advogado, né, o mediador, aquele, né, que age em nosso favor, aquele que mora dentro de nós, a presença viva de Jesus, o Espírito Santo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as manifestações. Abre lá em 1 Coríntios 12. Tudo que nós vamos falar aqui, tá aqui em 1 Coríntios 12. Que você possa mergulhar no desejo de ler as Escrituras, de ler a palavra de Deus. É como eu disse, como que você vai fazer uso de algo que você não conhece, irmãos? Como que você vai se tornar próximo do Espírito Santo se você não conhece quem ele é? Você nem mesmo tem consciência de que ele é uma pessoa. Muitas vezes eu vejo o Espírito Santo assim, ele colocado em algumas figuras, nas casas ou em alguns lugares, né? Há uma imagem dele assim como o Espírito Santo ali pregado em algum lugar. E aqui eu não tenho nada contra isso, tá, irmãos? Pelo contrário, eu acho até lindo quando eu vejo aquela imagem ali do Espírito Santo em alguns lugares. Mas eu quero dizer para você, o importante não é você ter a imagem dentro da sua casa. O importante é você ter consciência de que aquele espírito ali, aquele símbolo ali, que está simbolizado por uma pomba, que assim também foi, né, na palavra, simbolizado por uma pomba. Esse espírito, o mesmo espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo espírito, ele habita em você. E ele é uma pessoa, ele é um amigo, ele é uma companhia. Então não me venha dizer, eu sou muito sozinha, pastor Iula. Você não é sozinho. Se você se sente sozinho é porque você não é consciente do Espírito Santo. E me desculpe, irmãos, se você se sente sozinho é porque você não é consciente do Espírito Santo. E tem alguma coisa errada com isso. E qual que é a melhor maneira de a gente se tornar consciente do Espírito Santo? Conhecendo quem ele é. Conhecendo por meio da palavra de Deus quem ele é. Ele é o Espírito. Ele é o Espírito de Deus. Ele é o próprio Deus que foi transitado em espírito. Saiu, né, de lá por meio de Jesus, o mediador, né, por meio da cruz do Calvário. Morreu pelos nossos pecados. Né, pagou todo o preço que precisava ser pago por mim e por você. Então não há preço nenhum a pagar. Por isso eu volto a ressaltar aqui para vocês. Esse propósito de 5 dias não tem a ver com preço a ser pago. Não é que você vai fazer 5 dias de propósito aqui comigo nas segundas-feiras e você tá pagando um preço. Nada disso, irmãos. Todo o preço já foi pago.
Eu me sinto na inspiração do Espírito de trazer esses 5 dias pra gente falar sobre a sua fé que funciona. E eu tenho certeza que você vai começar esse propósito hoje, recebendo, né, aquilo que o Senhor quer transmitir para você, que é a presença dele, que é a consciência da presença do Espírito Santo, que é a consciência da eternidade que começa agora, na minha vida e na sua vida. Então tenha plena certeza, conheça quem o Espírito Santo é, vai atrás de conhecê-lo, conheça a operação do Espírito Santo na antiga aliança e também conheça ainda mais a operação do Espírito Santo a partir, né, da morte e ressurreição de Jesus. Era necessário que ele fosse, para que viesse, né, para que aquele, o ajudador, o auxiliador, aquele que seria o mediador das nossas causas, aquele que jamais nos abandonaria. Quando Jesus diz que ele jamais nos abandonaria, é porque ele conhecia, né, essa companhia. Ele sabia que uma das características do Espírito Santo era a presença dele. A presença dele, a onipresença, a onipotência. Essa é uma das características do Espírito Santo. Ele é onipresente, ele é onipotente. Nós vamos falar um pouquinho disso aqui. E cada vez mais que você for conhecendo quem ele é, como uma pessoa, cada vez mais você vai se tornar íntima dele. Mais amada por ele você vai se tornar. Mais abraçada por ele você vai se tornar. Mais cheia da presença você vai se sentir. E aí você vai começar a ver que a doença vai deixar seu corpo. A enfermidade, a tristeza, a angústia, o câncer. Seja lá o que você precisa para você sair desse lugar de quase morte. E receber a vida abundante de Deus, você vai receber. Eu quero aqui, pela graça de Deus, no nome do Senhor Jesus, declarar a cura aqui sobre 2 mulheres aqui. Sobre a Daiane e sobre a Clarice. Eu quero declarar a cura. Se você crer, verás a glória de Deus na sua vida. Você está sendo curada. O Espírito Santo de Deus está te curando. Porque você resolveu crer. Tudo que você tem perdido de cabelo, Clarice. Hoje nós falamos mais cedo. Eu espero que você esteja aqui assistindo essa live. Que você volte a assistir essa live depois. Você vai ter um cabelo novo, muito melhor, muito mais bonito do que o que você tinha antes. E quero dizer aqui pra Daiane, que se você tá aqui ao vivo, Daiane, eu quero te dizer, se fosse pra você morrer, você já tinha morrido. Porque Deus não ia te deixar em sofrimento, o Pai, o Abba, não ia deixar você sofrer pra você morrer no final. Não, você vai viver. E seja lá o que você precisa pra viver, o Senhor te dá agora. E eu, pelo nome de Jesus, no poder do nome de Jesus, eu te entrego pela fé o que você precisa para viver, não para morrer, para viver. E você hoje, a partir de hoje, você vai começar a sentir a vida de Deus sobre a sua vida, sobre o seu corpo, esse corpo aqui, ó, de carne. Você vai começar a ver a vida de Deus, entrar nesse corpo de carne e reviver cada uma dos seus órgãos. Se você está passando por alguma enfermidade aqui, você está aqui nesse grupo, e você está aqui nessa live de 17 horas, eu quero te dizer, você é curada da depressão. Espírito de enfermidade, eu te dou uma ordem, sai. No poder do nome de Jesus, eu te dou uma ordem. Você não tem poder, porque o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está lá, com cada uma delas, na casa delas, no lar delas. Espírito de discórdia, confusão, disse-me-disse, espírito de vingança, em nome de Jesus, sai. Começa a entregar. Eu vejo pessoas aqui desapegando, pessoas que vão ouvir essa live aqui depois, pessoas que estão aqui, que sentem uma necessidade muito grande de se vingar. Quero dizer que você precisa entender que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Deus não é um vingador que sai por aí com a espada, matando gente por sua causa, não. Porque você acha que fulano e beltrano tá fora da vontade do Senhor e que tá contra você. O Espírito, Deus não é um vingador. Mas ele é aquele que julga as nossas causas. Qualquer que seja a obra
contrária que tem agido na sua vida, inveja, perturbação, disse-me disse, embaranhados, o Espírito Santo me diz aqui, mulheres embaranhadas com conversas vãs. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, sai desse lugar. Volte do lugar da onde você saiu e saia deste lugar. Se volte para o Senhor. Grande é a manifestação do Espírito na sua vida. Há um grande livramento acontecendo nessa tarde. Na casa de alguma mulher aqui, de uma mulher aqui. E você vai testemunhar do amor de Deus para com a sua vida. Para com você. Não há necessidade que você fique atrás de justificativas. E pare de dar explicações. Não há necessidade de você querer explicativas e pare também de dar explicações. Deixe que o Espírito Santo de Deus testemunhe a seu respeito. Ele mesmo testemunha a respeito de você. Se ele verdadeiramente habita em você, descansa, minha irmã, descansa. Ele verdadeiramente dará, né, testemunho de você. Pega aí a sua Bíblia. Vamos lá, 1 Coríntios 12, versículo 7. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais cortante do que a espada de dois gumes e discerne alma e espírito. Hebreus 4:12. Discerne, né, e separa juntas e medulas. E vai ao ponto mais profundo do coração. A palavra de Deus. Hebreus 4:12. Confia no Senhor de todo o seu coração. Porque você jamais será envergonhada, mulher, que crê. Não tente recuperar coisas na sua casa, no seu lar, por meio da sua vontade. Irmãos, infelizmente, eu não sou mais uma treinadora de mulheres. Felizmente, aliás, eu não sou mais uma treinadora de mulheres que treinam mulheres nas suas vontades, a serem submissas debaixo, né, de uma ordenança religiosa. Isso não funciona, irmãos. A submissão, primeiro, ela precisa acontecer para com Deus, para com o Pai. Uma vez que você se sente, se você se identifica com Ele, por meio do sangue dEle, você se torna submissa, você se torna uma filha amada. E você se submete à vontade de Deus. E essa submissão da qual a Bíblia diz que o mundo tem pregado ela de uma maneira errônea. Essa submissão, ela vem para você. Mas não é sua vontade, irmãs. Você não tem capacidade natural de fazer nada para mudar. Nem você mesmo, nem nada que está fora de você. Então, eu já tem mulheres demais treinando outras mulheres a agir na sua vontade, a agir no natural. Não. Eu estou aqui para dizer, para te apresentar Paracletos. O Espírito Santo de Deus, o seu amigo. O ajudador, o advogado, o auxílio. Aquele que vai se tornar um só com você. Quando você aceitar quem Jesus é, a salvação vai vir para sua casa. Para você, para sua casa. É Paracletos que vai fazer de você essa mulher da qual você precisa ser para salvar seu casamento. Para trazer fruto para a vida dos seus filhos. Para convencer o mundo do pecado e da morte. Só o Espírito Santo tem esse poder. Então eu quero dizer para você, eu não sou mais uma mulher treinadora de mulheres. Eu não treino. O único capaz de treinar você, o verdadeiro treinador, aquele que vai trazer para você transformação verdadeira. Porque essa submissão que tem sido vendida aí, essa submissão à vontade natural, baseada no natural, ela tem data de validade. Você pode muitas vezes engolir o sapo 1, 2, 3 vezes, minha irmã. Mas o que você é de fato por dentro, só o Espírito Santo vai ser capaz de te transformar. Vai validar quem você é. Vai fazer com que você se sinta amada por quem verdadeiramente você é. Você não vai querer se encaixar em nenhum perfil de mulher evangélica nenhuma que você considera. Vai saber, minhas irmãs, vocês não sabem de nada do que eu ouço aqui. Às vezes tem cara de crente, corpo de crente, roupa de crente, fala igual crente, mas vive no inferno. Vive o inferno com o capeta dentro. Então, cuidado com o tipo de inspiração que vocês têm buscado para a vida de vocês.
E cuidado com as motivações que levam vocês a querer viver coisas superficiais que não trazem transformação verdadeira. A verdadeira submissão, ela acontece primeiro a Deus, ao pai, ao seu marido. Quando Jesus encontrou com aquela mulher, nós vamos entrar aqui nas manifestações, mas eu creio que o Espírito já está aqui em manifestação. Quando Jesus encontrou com a samaritana, ali no poço, o que Jesus queria dizer para aquela mulher é que verdadeiramente, né, ela podia casar 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Que nenhum daqueles ia poder dar para ela o que só ele pode dar. Então o problema não está no seu marido. O problema não está nos seus filhos. O problema não está dentro da sua casa. O problema não está nessa pia aí cheia de louça para lavar. Que você olha e fala assim, eu não quero essa vida não. Deus não tem essa vida para mim não. Tem, irmãos? Tem sim. Isso são coisas normais da vida. Né? Mas a Babilônia tem trago para nós alguns enganos, né? Alguns é a questão das empoderadas. Cuidado com essa palavra empoderamento feminino. Isso devia chamar endemoniamento feminino. Isso, além de ter causado um dano terrível para nós mesmos, como mulheres, isso tem trago um dano terrível, um caos para as famílias e para a vida dos filhos. Mulheres influenciando outras mulheres, né, abandonar seus lares, não deixando o marido ver filhos, coisas horrendas. Eu quero te dizer, como que alguém assim pode se dizer cheio do Espírito Santo de Deus? Irmãos, preste atenção nos frutos. Preste atenção. É o tempo que o Senhor está manifestando, né, aquilo que não tem aparência nenhuma. Não busque aparência nenhuma nas coisas do Espírito Santo. Nem sempre as manifestações de Deus, as manifestações do Espírito, elas serão aparentes. Deus está trabalhando nas raízes. Deus está trabalhando no que está debaixo, no que está escondido. Essa semana Deus falou comigo poderosamente naquela palavra. Daquele homem, né, que o reino de Deus é como a semente, é como aquele homem que joga a semente, né, no campo e ele dorme, ele acorda. Meu Deus, eu quero até ler um pouquinho aqui, eu vou procurar essa palavra aqui para mim ler para vocês, porque eu não sou muito de decorar onde que tá a palavra. Né? Muitas vezes a semente foi lançada, mas Deus está trabalhando as raízes. Esse tempo é o tempo que muita gente que tá sendo preparada debaixo da terra, que não tem aparência alguma, que não tem aparência nenhuma, que não tá nas redes sociais, que não tem não sei quantos mil seguidores no Instagram, que não está aí, ó, mas que está influenciando muita gente com a presença de Deus. Que aonde quer que chegue, impacta pessoas com a presença de Deus. É dessas mulheres, é desses homens que eu tô falando. Deus está trabalhando no debaixo da terra, no escondido. Então aproveita esses dias de mudança, aproveita esses dias, né, de tantas coisas ruins que tem acontecido no mundo. Mas existe uma chamada do céu, em meio a tantas guerras, em meio a tantas situações de desespero e caos, existe uma chamada do céu, nos chamando para estar mais perto do Senhor, para nos voltarmos para Deus, para nos voltarmos, né, para o Espírito Santo, para saber quem o Espírito Santo de Deus é, para conhecer quem Ele é. E Ele é uma pessoa. Nós falamos aqui, ainda que você tenha uma imagem dele como pomba simbolizando a sua casa, irmãos, eu não tenho nada contra isso. Pelo contrário, eu acho lindo várias dessas imagens. Não sei porque eu não tenho uma aqui em casa, porque eu ainda não achei uma que eu realmente gosto, porque eu não tenho o menor problema com isso. A minha questão aqui é a consciência de que você sabe que aquele símbolo ali representado pelo um pombo, ele não é um pombo. Ele não é uma força. O Espírito Santo não é um pombo e o Espírito Santo não é uma força. Vai pegando aí. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é o quê? O Espírito Santo é uma pessoa. Vamos aqui ler aqui em 1 Coríntios 12, 7, para não ficar só aqui nas minhas palavras, mas que fique aqui na palavra de Deus. Porque é através das Escrituras que eu tenho conhecido cada dia mais quem é o Espírito Santo de Deus. E cada vez que eu conheço quem ele é, mais ele tem se manifestado em mim e através de mim. Que eu possa testemunhar para vocês grandes coisas que aconteceu. Ontem eu estava ali fazendo um trabalho de fotos, né, fazendo um trabalho de fotografar umas peças, né, para uma
uma marca. Irmãos, quando a gente esteve ali, a pessoa que nos recebeu foi tremendo. A gente foi chegando ali, aquela pessoa que nos recebeu foi até ali conosco. Daqui a pouco ela começou a falar que ela estava sentindo algo sobrenatural. E ela começou a falar que ela tinha sido missionária ali. Espero que ela esteja aqui nos ouvindo. Não vou falar o nome dela, que talvez ela não queira. Que ela tinha sido missionária, assim, mas que muitas coisas tinham acontecido na vida dela. E ela, na ideia dela, no pensamento dela, ela tinha se afastado dos caminhos do Senhor, porque ela não estava congregando numa igreja. E ali, nós pudemos ali compartilhar com ela da verdadeira palavra de Deus. Da verdade sobre o Espírito Santo de Deus. E ali ela foi cheia do Espírito Santo de Deus. E ali, mais no final, ela testemunhou que ela quase nem conseguiu chegar de volta na mesa dela. Tamanha era a presença que ela tinha recebido. Irmãos, você precisa entender que você é uma influência. Eu sou uma influência. Nós precisamos sair... né, das quatro esferas que nós consideramos de atuação do Espírito Santo de Deus, para que ele se manifeste da maneira como ele é. Aonde o Espírito Santo está, liberdade. E ali houve liberdade para ele, nós paramos. Nós estávamos ali prontos, toda a produção estava ali, mas nós paramos tudo, porque eles estavam presentes. Ou vocês acham que ele fala, não, Iula, agora você vai fotografar aqui, eu não vou entrar com você aqui não. Agora você vai entrar aqui no outro lugar, eu não vou entrar com você não estou com você não. Ele estava comigo nas fotos, ele estava comigo e ele entrou comigo ali, e a presença dele foi sentida ali. O ambiente mudou, irmãos. Não adianta, a presença de Deus não sou eu. Não é nada que está na minha vida, mas é a presença dele que está em mim. E você precisa se conscientizar disso. A partir do momento que se tornar uma verdade para você, você vai aonde quer que o Senhor te envie, você vai de cabeça erguida. Você vai de cabeça erguida, você vai sair, sabe? Você vai deixar de centralizar a coisa só no ambiente religioso, evangélico. E você vai se dispor. Porque é assim que eu tenho feito, viu? E vidas têm sido ganhas para o Senhor. E mais um outro tanto tem se voltado para ele. E eu não tô nem aí com o que estão falando de mim. Ou com o que estão pensando de mim. Se eu sou crente ou se eu não sou. O que importa é que eu sou cheia do Espírito Santo de Deus. E ele se manifesta através da minha vida. Para a honra e glória do meu Deus. E aonde quer que eu vou em nome dele. Ele vai na minha frente. Quebrando os caminhos tortuosos, né? Endireitando os caminhos tortuosos, né? Despedaçando os cadeados de bronze e as correntes de ferro. Eu não tô aqui para ser, né? Para ter um estereotipo de pastora e tal. O mundo já tá cheio dessas, ó. Já tá cheio, gente, ó. Já tá cheio aqui. A minha vida é uma vida de santidade. Santidade é algo que você tem no seu espírito, na sua alma. Isso não tem a ver com estereotipo, não. Gente, irmãos, cuidado, tem tantas mulheres, essa semana eu falei isso, eu volto a falar, tem tantas mulheres caindo em golpes terríveis, porque tem acreditado em estereotipo de homens de Deus, homem dentro da igreja. Acorda! Tem muitos homens que já passou o rodo nas mulheres aqui fora, agora vestiu uma capa de crente, tá dentro da igreja, agora passando o rodo nas ovelhinhas dentro da igreja. Você vai saber, são pessoas sem caráter, pessoas que não têm mudanças verdadeiras. Homens e mulheres que só ficam de igreja em igreja, ministério em ministério, você não vê transformação nenhuma. Cuidado com esse estereotipo. Ah, fulano é uma mulher de Deus, fulano é um homem de Deus. Irmãos, façam uso do discernimento. Se aproximem de Deus. Sejam cheios do Espírito Santo para que você não seja enganado pela operação do engano que já está aí, que já está entre nós. Lobos, isso mesmo, família, disfarçado de ovelhas. E não é só no relacionamentos conjugais, não, relacionamento de amizade. Cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Abra o olho, a Bíblia tá... Gente, a Bíblia diz cada um na sua casa. Mas a gente vira e mexe, vê aí, né? Todo mundo embolado, tudo junto, aquele trem. Aí vem fofoca, vem intriga, vem dissensões, facções, separações, racho, igreja rachada. Aí neguinho fala assim, não, mas eu sou santo. Mas eu só saí da minha igreja e levei a metade. É porque eu oro, eu tô orando. Então eu saí da igreja que eu tava e levei a metade da igreja, irmão. Isso é pecado. Igual os outros pecados. Então, antes de você tirar a trava dos olhos do seu irmão, tira a dos seus olhos primeiro. Meu Deus, a coisa aqui hoje tá forte, viu? Vamos lá, 1 Coríntios 12,
versículo 7. Juliana Kozak, princesa do Senhor, seja bem-vinda. Hoje nós estamos falando sobre as manifestações do Espírito. Pare de querer ter o estereotipo de mulher, de Deus, só para agradar homens e só para sair bonita na fita. Se preocupe em ter uma vida de intimidade com o Espírito Santo, de verdade, de palavra. É a verdade que você carrega que vai promover você nos lugares em Deus. Você não está aqui, você precisa entender. Você não está aqui, você está sentado à direita do Pai, nos lugares altos, à direita do Pai, né? Acima de potestades e principados, acima de qualquer que seja o nome dessa terra. Não se deixe enganar, irmãos. O mundo está cheio de fantoches no mal. O mal precisa de um corpo para ele operar. E hoje nós já começamos a aprender que o Espírito Santo não é uma força. E o Espírito Santo não é uma pomba. Ainda que ele seja simbolizado por uma pomba na Bíblia. E que você também acha legal colocar na sua casa, acha bonito. Eu também acho, vejo uns aqui maravilhosos. E isso não tem nada, não tem problema nenhum. A questão é que você tenha, todas as vezes que você olhar para aquela pomba, naquela imagem você lembra, ele é uma pessoa. Ele é Paracletos, ele é o ajudador, o auxílio. Ele é a pessoa de Deus. Ele é a imagem e semelhança de Jesus. Ele é igualzinho a Jesus. E quando você começar a ler a Bíblia, começar a ler as Escrituras, você vai ver como foi importante o batismo, né, de João na vida de Jesus. Mas como foi que ele só começou a exercer o ministério dele quando ele foi batizado, né, quando ele foi cheio do Espírito Santo, quando desceu sobre ele o Espírito Santo de Deus. Ali Jesus começou a exercer o ministério dele na terra, né? E ali ele começou a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, instruído. Ali pelo poder do Espírito Santo de Deus que habitava em Jesus, pessoas eram curadas, saradas, né? Pessoas desistiam da sua própria vontade e se entregavam, né, a Deus pela presença de Jesus, pelo ensino da palavra que Jesus dava. Vamos lá, diz assim a palavra em 1 Coríntios 12, 7. A cada um de nós é concedida, eu estou lendo na versão NVT, mas irmãos, não importa a versão, essa é uma versão que eu gosto muito, estudei muito nessa versão no Rema, e é uma versão que eu tomei ela para mim. Mas a Almeida, né, corrigida e atualizada, é uma versão excelente. Né, existem outras versões aí que eu não, né, indico para você como leitura, mas só como, por exemplo, a mensagem. Você pode usar a mensagem como pesquisa, mas não como leitura, né, de estudo. Leia outras versões, a Almeida corrigida e atualizada. A NVT é uma versão maravilhosa que eu peguei para mim, então ela fala: cada um de nós, 1 Coríntios 12, 7, é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Quer dizer, nós temos o Espírito Santo de Deus. Jesus recebeu o Espírito Santo de Deus para que o ministério dele estivesse em operação. Todos nós recebemos o Espírito Santo de Deus para sermos cheios do Espírito Santo de Deus, para que as operações dele aconteçam em nós primeiro, transformando a nós primeiro como seres espirituais, nos edificando, nos preparando. Mas também é para o bem de todos. É para que onde quer que você vá, que eu vá, que o Espírito Santo possa, né, agir por meio de nós, por meio de uma palavra, por meio da influência que você tem. Eu não sei qual é o tipo de influência que você tem na sociedade, mas eu quero te dizer, se você é uma mulher, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, não se preocupe. Deixe com que ele flua através de você no lugar onde você está plantado. No lugar onde você está, não se sinta rejeitado, não se sinta diminuído, porque você não está nos padrões, né, evangélicos. Esteja nos padrões da Bíblia, esteja nos padrões de Deus. Né? Jesus não era evangélico. Jesus ele nasceu como judeu e morreu como judeu. Não queira se adequar às doutrinas, né, de homens, porque isso só vai te ferir, te frustrar, né, trazer morte para você, vai trazer para você, né, insegurança, tristezas, angústias. Eu vejo pessoas sofrendo de ansiedade, mulheres. Não.
Olhe para Jesus, olhe para Ele, para o autor e consumador da sua vida. É Ele, é para Ele que você tem que prestar conta. É para Ele que você vai ter que prestar conta no final. Né? A Bíblia diz que cada um dará conta de si a Deus. E é verdade. Então cuide de você, cuide da sua vida. Ele está falando aqui, cada um de nós, a nós foi concedida as manifestações do Espírito para o benefício de todos. Versículo 8. A um, o Espírito dá capacidade de oferecer conselhos sábios. Quer dizer, para alguns, talvez você olhe e pense, eu não sou uma pastora, mas você é uma mulher que aconselha outras mulheres. Você é alguém que tem sido bênção na vida da sua família de alguma forma. Eu não sei aqui, mas Deus está aqui querendo valorizar você naquilo que você às vezes considera desprezível. Mas para Deus não é. Para Deus é valioso. É um tesouro escondido. A um deu o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito dá uma grande fé. Olha que coisa tremenda. A outro, o único poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou é de outro espírito. A outro, ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Irmãos, tudo o que o Espírito Santo quer é se manifestar através de nós. Nós somos o recipiente da manifestação. Nós somos um só Espírito com Ele. Assim nós nos tornamos os manifestadores do Espírito dele, do poder dele. O Espírito Santo é uma força? Não. O Espírito Santo é uma pomba? Ainda que ele foi simbolizado como uma pomba, não. O que o Espírito Santo é? Ele é uma pessoa. Você agora vai começar a falar isso, Espírito Santo, meu amigo, você é uma pessoa. Você vai começar a reconhecê-lo como ele quem verdadeiramente é, a terceira pessoa da Trindade. Isso vai trazer para você algo tão sobrenatural, que você vai se ver sendo cheia do Espírito Santo sozinha na sua casa. Você vai se ver como aqueles homens foram vistos ali embriagados, loucos. Porque ninguém vai entender o que está acontecendo com você. Cada vez mais que você se identificar com o Espírito, sendo ele Paracletos. Pois leia aí na Bíblia ampliada. O que é Paracletos? Cada vez que você se identificar mais com essa pessoa, com esse amigo, com essa companhia, muito menos sozinha você vai se sentir. Muito mais amada você vai se sentir. Muito mais identificada com Jesus como filha amada. Porque todos nós somos irmãos de Jesus. Filhos do mesmo Pai. E você vai começar a descobrir por meio da palavra, né? Ele foi chamado de muitos nomes. Espírito Santo, Bom Espírito, Espírito de Adoção. A Bíblia fala desse mesmo Espírito de várias maneiras. E eu queria poder falar aqui todas as palavras. Todos, né, os versículos aqui que falam sobre isso. Mas a gente não dá tempo. Então que você seja mesmo motivada a querer conhecer o Espírito Santo de Deus. E conhecer todas as manifestações dele. E você vai começar a identificar a forma como o Espírito Santo ele se manifesta em você. Até aqui você achava, talvez, que o Espírito Santo só se manifesta em cima de um púlpito. Na vida de pastores e mestres. Né? Ou de qualquer que sejam os irmãos que estão ali envolvidos no ministério de música. Não, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele se manifesta em cada um de nós, porque aqui diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, né? A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Isso é uma realidade, isso é Bíblia, isso é a palavra de Deus. Isso é ensinamento para nós que cremos. Então nós precisamos entender que ele é onipresente, porque ele está aqui, mas ele também está aí. Ele está aqui comigo, mas ele também está aqui. Parece às vezes tão difícil de entender, mas quando você entende que ele é um espírito, e que ele transcende, né, esse mundo natural, e que a plenitude dele, né, não está no horizontal ou no vertical, mas está no todo.
Né? O Espírito Santo, ele é um todo. Deus, ele é tudo o que existe. Ele não é um Deus que está lá sentado lá num trono, lá que você olha para ele, não. Deus é tudo em todos. Deus é em tudo em todos. Uma palavra, quando essas consciências, quando essas verdades, elas começaram a se fazer verdade na minha vida, sabe? Uma palavra que se abriu para mim foi aquela palavra que diz: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Quando Deus falou para Moisés. E aí você vai começar a entender que todo lugar que você pisa a planta dos seus pés, e aqui eu tô falando para pessoas que são conscientes, nascidas de novo no Espírito. Se você não é nascida no Espírito, eu quero te dizer que hoje você vai se tornar, você vai nascer de novo. Como que eu faço para me nascer de novo, né? Ele perguntou, Nicodemos perguntou para o Senhor, como que eu posso nascer de novo sem voltar, né, para a barriga da minha mãe? Aí o Senhor disse para ele, né, que ele ia nascer no Espírito. Sábado eu compartilhei com vocês que há semanas atrás o Espírito Santo me disse isso. Quando eu pensava acerca de por que tantas pessoas, mulheres principalmente, se sentem tão sozinhas. Né? E eu também comecei a me lembrar do tempo que eu também me sentia muito sozinha. Que eu me sentia incapacitada, que eu me via às vezes até escrava, que eu me via isolada, né? Sem nenhuma motivação, com medo de enfrentar, de ir para o enfrentamento da vida normal, da vida cotidiana, de enfrentar problemas, situações, de resolver situações. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo: Iula, quando você nasceu, era só você e sua mãe ali. E ele estava querendo me dizer sobre, a gente sabe que tinha médicos, tinha outras coisas, mas ele queria dizer acerca de intimidade. Mas quando você nasceu, minha filha, no Espírito, quando você nasceu de novo, foi só você e o seu pai. Só foi você e eu. Ninguém pôde fazer isso por mim. Ninguém seria capaz de nascer de novo, né? Através de uma outra pessoa. Você nasce no Espírito, pelo Espírito. Então eu creio que hoje eu declaro sobre você aqui, você que está nessa live, você que vai assistir essa live mais tarde. Se você deseja entender, ter a consciência se você é nascido de novo ou não, você nasce de novo é tendo a consciência de que você é um espírito. É claro que primeiro você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? E você é salvo, e a palavra diz que será salvo tu e a sua casa. E isso pode acontecer imediatamente se você nasce de novo? Pode. Isso pode acontecer imediatamente. Mas há pessoas que às vezes estão 20 anos na igreja e nunca nasceram de novo. Tem salvação? Sim, são salvos. Mas nasceram no Espírito? Não. E aí, eu quero pra gente finalizar aqui. Depois a gente vai falar, nas próximas lives, a gente vai falar sobre a função do Espírito Santo de Deus. E eu quero trazer aqui, né, palavras pra vocês, versículos dele na velha aliança e na nova aliança. Mas eu quero, né, finalizar essa live aqui falando sobre a oração em línguas. O que é oração em línguas? O que a oração em línguas tem a ver com esse nascer de novo e com ser cheio do Espírito e com as manifestações do Espírito Santo? A oração em línguas por que nós falamos em línguas? Porque a oração em línguas é a evidência da plenitude do Espírito Santo de Deus. Você vai ler lá no livro de Atos, eu vou deixar para você de tarefa de casa. Atos 2, 32, 33. Eu vou ler aqui um pouquinho para vocês. A este Jesus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, não é? Todos nós cremos que Jesus ressuscitou. Se ele ressuscitou, nós cremos, né, que nós somos salvos. Eu creio que por meio da morte e ressurreição eu fui salva, né? Porque ele morreu pelos meus pecados, pelas minhas, né, pelos meus pecados e pelos seus pecados, pelos pecados de todos nós. E como nós recebemos isso? Pela fé. Existe alguma coisa que a gente vai ter que fazer? Fé. Você vai ter que ter fé para receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Atos 2, 32, 33. A este Jesus, Deus ressuscitou
do que todos nós somos testemunhas. E somos, né? E cremos nele. E se não cremos, a partir de agora vamos crer. Pois o Espírito Santo é aquele que nos convence. Pois a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vestes e ouvis. Então, quando Pedro ele foi questionado ali sobre, né, aquelas línguas que estavam sendo derramadas ali e o que estava acontecendo, né? E aí eu quero ler aqui rapidinho com vocês antes da gente terminar, que eu não posso deixar de falar sobre isso. Que foi o batismo dos gentios, irmãos. Isso é uma coisa tão forte no meu espírito. Isso é uma coisa que falou tão forte comigo hoje que eu fui impactada, assim, pela bondade, pela graça, pela infinita misericórdia, a grandeza de Deus. Deixa eu ver aqui onde é que tá, irmãos. Espera aí. Tá lá em Atos 11, Atos 10, versículo 44. A gente vai ler rapidinho para que você entenda, né? Por que a evidência de línguas? Porque quem é cheio do Espírito Santo fala em outras línguas. Porque a importância de falar em línguas? Porque você não fala com homens, você fala com Deus. Você ora em línguas para que seu espírito seja edificado. Para que você seja cada dia mais pronto. Para que seu espírito venha ganhando lugares na sua alma. Que verdadeiramente vão sendo operadas mudanças verdadeiras. Quando eu disse aqui no começo da live, sobre que eu não sou uma treinadora de mulheres que vai treinar você aí contra a sua vontade. Não há como, irmãos, a gente ir contra a nossa vontade se nós não formos cheios do Espírito Santo. Isso vai trazer para nós mudanças temporárias. Você vai engolir sapo 1, 2, 3 vezes. Mas daqui a pouco você vai voltar a fazer coisas das quais você já achava que estava liberto. Aí, olha só o que diz aqui em Atos, né? 44, o doutor Lucas, que escreveu Atos, né? A continuação, né, do livro de Lucas, faz essa declaração aqui com muita excelência. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Aqui tá falando que é só para alguns? Aqui tá falando que é só para os evangélicos? Aqui tá falando que é só para os crentes pentecostal, considerado pentecostal? Aqui está dizendo que o Espírito Santo e o batismo do Espírito Santo, o falar em outras línguas, é para todos aqueles que creram na mensagem. Qual era a mensagem? De Jesus. Todo o ministério de Jesus, a morte e a ressurreição dele. Essa era a mensagem. Então, se você crê na mensagem, que Jesus veio e morreu na cruz pelos seus pecados e pelos meus, você é salvo. Mas se você crê que ele ressuscitou e que ele subiu, e quando ele subiu ele deixou o Espírito Santo, e o Espírito Santo ainda está em operação até agora, tá? Cessou o mover do Espírito? Não. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele ficará conosco até o fim. Então, se ele ficar conosco até o fim, nós podemos estar cheios do Espírito e manifestar das obras do Espírito, o poder do Espírito Santo. Então é para quem? É para todos aqueles que ouviram a mensagem. Olha só, versículo 45 de Atos 10. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado para os gentios. Por quê, irmãos? Porque os gentios eram os pagãos. Os gentios eram gente que não conhecia a Deus. Né? Naquele tempo, o povo de Deus eram os hebreus. Né? Hoje, quem é o povo de Deus? Os evangélicos. Mas o Espírito Santo é só para os evangélicos? O Espírito Santo fala em outras línguas só os evangélicos? O que a Bíblia está dizendo aqui? É para todos aqueles que crê na mensagem. E qual é a mensagem? Jesus. Jesus, vivo, operante no ministério dele, né, através dos 4 evangelhos que você vai ver lá, morto por causa do meu pecado e seu, e você é perdoada, está escandalizada que você é perdoada, seu pecado é amada. Ressurreto, porque ele ressuscitou e ele subiu e Paracletos veio, o ajudador, o auxílio. E todos os que estavam ali, os gentios, pois os ouviram falar em outras línguas. Pedro perguntou, pode alguém se opor a que eles sejam batizados agora? Que como nós também receberam o Espírito Santo? Pode alguém se opor às manifestações do Espírito Santo? Sejam elas nos evangélicos ou não?
Sejam elas naqueles que você consideram de Deus ou não? Pode alguém se opor às manifestações do Espírito? Quem pode receber? Todo aquele que crê na mensagem. Recebe e fala em línguas. Você precisa receber algo especial, uma unção especial para falar em outras línguas? Não. Você crê e simplesmente fala. Você crê e as línguas de fogo começam a vir. Porque você sabe que é pela fé que você fala em outras línguas. E as línguas são a evidência de quem é consciente de que é um espírito. De quem nasceu de novo. De quem possui a nova natureza de Deus. Tenha plena consciência do que Deus falou com você nessa tarde, falou comigo e tem falado. Não se prenda na caixa preta da religião da qual você tem se inserido. E aqui eu não estou falando para ninguém sair das suas igrejas, não. Deixa o Espírito Santo fluir em você e através de você. Seja bênção onde quer que o Senhor te plantou. Seja dentro ou seja fora. Mas sejam bênção. Deixa o Espírito manifestar a verdade dele através da sua vida. É como nós lemos aqui no livro de 1 Coríntios 12, né, a partir do versículo 7. Essas manifestações, né, elas foram liberadas, né, para cada um de nós, para o bem de todos. Então não é para você que agora descobriu que você é cheio do Espírito, se sentir melhor que os outros e sair de certos lugares, porque agora você acha, aqui não me cabe mais, porque agora eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou espiritual, uau. E agora eu não posso estar aqui misturado com essas pessoas. Irmãos, vocês talvez não sabem de que espírito ele está dizendo. É o Espírito Santo. Ele é capaz de santificar, ele é capaz de transformar. Ele é capaz de tirar o homem do monturo e fazer assentar junto com os príncipes. Ele faz pessoas que nem sabem ler, aprender a ler, só para ler Bíblia. Não subestime o poder do Espírito Santo de Deus, baseado na sua velha vã maneira de pensar e na doutrina da qual você foi criado e da qual você faz tanto orgulho, né, que faz separação de você entre a sua família, dessa doutrina que tem te separado, né, dos seus amigos, dessa doutrina que não foi a doutrina da palavra de Deus, a doutrina que você mesmo criou ou você se adequou para fazer parte de um grupo. Deus não está nisso. Deus não é isso. E tudo que nós estamos vivendo nesses dias, e nós estamos vendo o mundo viver, é para que haja em nós uma consciência, não é o porquê disso, mas é o pra quê disso. É para que haja uma consciência de eternidade cada vez maior em nós. Para que a gente valorize cada uma das pessoas que passaram pelas nossas vidas. Talvez não estejam mais conosco. Porque a vida espiritual é assim. É uma logística, né? É uma dinâmica. Entra gente, sai gente, pessoas são conectadas a você, outras pessoas são desconectadas. E não tem problema nenhum com isso. Outra coisa, você vai ter afeição com alguns e não vai ter com outros. E daí? Você acha que você vai pro inferno por causa disso? Você acha que você vai ser obrigada a conviver com gente que não tem nada a ver com a sua vibe? E agora eu estou falando de coisas que você gosta, disso. O que nos une, irmãos, é a terceira peça, que é Jesus. No mais. E Deus não tem problema nenhum com isso. Que você não esteja envolvido, né, em bobas discussões a respeito, né, do que um come ou deixa de comer, do que um veste ou do que um não veste, né, do que um faz ou deixa de fazer. Se preocupe em ser, né, cheio do Espírito Santo. E seja consciente de que você é um Espírito. E se deixe ser usado pelo Espírito Santo aonde quer que você vá. O Senhor é um Espírito. E aonde o Espírito Santo de Deus está, a liberdade. Deus te abençoe, minhas irmãs queridas. Já essa palavra vai estar, né, no YouTube. Nós estamos um pouquinho aqui atrasados, peço perdão, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus está aqui, que vocês ficaram aqui comigo até agora.
É o Espírito Santo de Deus que mantém vocês aqui, porque eu não tenho nada. Ai, irmãos, eu não tenho nada, né, Fátima Romão, né, Lucília? Eu não tenho nada, nós não temos nada. Quem sou eu na fila do pão, meu Deus? Mas Ele é tudo em nós. Ele é tudo em vós. Ele é tudo em vós. Aleluia, Ele é tudo em mim. Aleluia, é por causa dEle. É por causa dEle. Obrigada, Cris, minha amiga, te amo, tô te esperando amanhã, viu? É por causa dEle, nós não temos atrativos nenhum. Então não tenha medo de ser quem você é. Seja quem você é. Deus te ama. Deus te aceita. Ele enviou o Filho dele, Jesus, para morrer na cruz por você. Irmãos, ó, tô esperando vocês segunda-feira. Espero que vocês tenham entendido a respeito do propósito. O que é o propósito, né? E eu estou aqui desafiando vocês a viver uma experiência na fé, na sua fé que funciona. Seja o que for que você vai colocar diante do Senhor, né? Diante da sua fé. Já começa a colocar agora. Não espera chegar segunda-feira, não. Segunda-feira eu já quero ouvir os testemunhos de vocês que creram na mensagem. Já receberam a cura. Porque eu sei que aqui coisas extraordinárias aconteceram aqui. Pelo poder de Deus, pela palavra de Deus. Amém? Fique com Deus até segunda-feira. Estamos juntos. Fabíola, um beijo, minha irmã. Deus te abençoe grandemente. Você é sua casa sempre. Todas vocês. Vamos, é isso aí. Viver o propósito. Viver o que Deus tem. Né? E Deus tem algo para você. Você não é uma qualquer. Você não é. Eu não sou. Deus tem algo muito precioso. Né? E muito valioso comigo e com você. Talvez você não vai ser reconhecida por homens. Mas e daí? O que importa é que você seja reconhecida no céu. Porque há um galardão te esperando lá. Há um galardão te esperando lá. Aleluia. Que você ganhe vidas para Jesus. Que você alcance, né, famílias para Jesus. Que essa palavra chegue, né, nos lugares mais oriundos da terra através da sua vida. Né, ou através da sua oferta. Oferte, irmãos. Se você tem recebido algo de bom desse ministério, né, do meu ministério, do ministério do meu marido, oferte. É muito melhor dar que receber. Saiba disso. É muito melhor dar do que receber. E eu tenho muita gratidão no meu coração. Porque eu sempre fui muito grata. Né? E quando a gente tem gratidão, a gente tem uma facilidade muito grande em dar. A gente dá tudo. A gente quer dar, se deixar até a roupa do corpo. Quando a gente sabe, né, o que a gente recebeu de Deus, por meio da graça. Nós seríamos, né, incapazes de receber de Deus tudo que Ele nos deu por meio de Jesus Cristo. Deus abençoe vocês. Segunda-feira estamos juntos, 8h15 da manhã. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Compartilha o banner. Convida pessoas aí. Isso aí, Fátima Romão. Cheia do Espírito Santo. Aonde quer que o Senhor te coloque. Lucília, minha amiga querida. Fique com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau.